A igreja pode se sentar. Irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias em Efésios capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do último texto dessa série de Efésios, que eu intitulei a série A Surpreendente Igreja de Cristo. Nós já temos, eu gastei o mês de maio, os 3 primeiros domingos de maio, expondo a metade do capítulo 2, depois o início do capítulo 3, e agora a gente vai fazer o final do capítulo 3. E o objetivo era usar o mês de maio, frequentemente tratado como o mês da família, para falarmos da família da fé, que é a Igreja de Cristo Jesus. Então, a gente tem trabalhado pontos relacionados àquilo que eu instruí lá atrás no grupo base, quando a gente estava formando o grupo para vir para cá, mas nem todos vocês faziam parte dele. Então, o meu intento é voltar novamente a algumas questões que vão fortalecer a nossa igreja. E nada melhor do que usar Efésios para isso, porque Efésios é a carta de Paulo que mais trata da igreja. Então, por isso que a gente tem exposto ao longo desses 2 capítulos, 2 e 3, e hoje vai ser a última da exposição de Efésios. A gente vai continuar falando de igreja, mas a partir de outros textos no mês de junho. Então, eu quero que você ouça a leitura do capítulo 3, versos 14 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, como eu falei que nós estamos pregando sobre essa surpreendente igreja de Cristo, e esta é a 4ª mensagem em Efésios, eu quero lembrar brevemente aquilo que nós já falamos, para que a gente então mergulhe nesse texto com um pouquinho mais de lembrança dos tópicos tratados anteriormente. Então, na primeira mensagem que eu preguei, que foi no capítulo 2, versos 11 a 18, a gente refletiu sobre como a igreja tem que ser uma comunidade sobrenatural, que reúne pessoas que não estão aqui porque têm muito em comum, mas porque foram aproximadas pelo Evangelho. Então, meu ponto foi falar da igreja reunida com pessoas distintas, que só podem estar aqui por causa de Deus, não porque a gente é muito parça, não porque a gente é muito amigo, mas porque nós somos todos remidos pelo mesmo Cristo. Na segunda mensagem, que foi no capítulo 2, os versos 19 a 22, nós vimos como a igreja também é edificada pelo próprio Deus para a sua habitação. Quer dizer, a igreja não só é reunida por Deus, primeira mensagem, mas ela é edificada por Deus. E é Ele quem vai morar nela. Nessa segunda mensagem, eu falei sobre como a edificação é uma obra integradora, porque a gente vai sendo cada vez mais aproximado de Deus, a linguagem é bem intimista no texto. Ela também é uma edificação sólida, porque ela está calcada na palavra de Deus, e ela é gloriosa, porque quem mora nela é o próprio Senhor da glória. E aí, na última mensagem, antes do domingo passado, quando o seminarista expôs outro texto, na última mensagem que eu preguei em maio, sobre o capítulo 3, versos 1 a 13, eu falei sobre como Paulo resolveu mostrar como a igreja foi gradativamente revelada para o próprio povo ao longo da história. Deus foi mostrando aos poucos quais os planos dele sobre a igreja, até escancarar esse mistério de maneira plena para os apóstolos, como é o caso do apóstolo Paulo. E eu disse que
Essa igreja revelada por Deus tinha como intento apresentar duas coisas e produzir duas coisas. Primeiro, um conhecimento maior para os que estão dentro dela, conhecimento do que é a igreja. Em segundo lugar, testemunho para os que estão fora dela. Inclusive o texto que a gente estudou fala não só de testemunho de pessoas que vão ser ganhadas para Cristo, mas até de principados e potestades, que vão ver a glória do Senhor através da igreja. Então, é disso tudo que a gente falou, e agora a gente chega no momento em que Paulo resolve fazer uma oração. E eu quero que você entenda por que ele resolve fazer uma oração. É porque se a igreja, conforme ela foi reunida e edificada por Deus, já é motivo de súplica e louvor ao Senhor, ainda mais quando ela é revelada de forma tão gloriosa como foi no início do capítulo 3. Deixa eu explicar essa frase que eu acabei de falar. Você percebe, se você tiver a sua Bíblia aberta, no capítulo 3, versículo 1, ela começa com a expressão, por esta causa eu, e aí no versículo 14, que é o nosso texto de hoje, diz, por esta causa eu me ponho. O início é exatamente idêntico, por isso que a nossa Bíblia traduziu assim. O que leva muitos estudiosos a pensar que quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele já ia começar a oração no início do capítulo 3. Mas que ele resolveu fazer uma digressão para mostrar como Deus mostrou a beleza da igreja a muitos ao longo da história, e principalmente através dele, um apóstolo e outros apóstolos. Então ele fala dessa revelação e agora ele volta para a oração. Quer dizer, antes, só com as belezas do capítulo 2, ele já tinha motivo para orar. Agora então ele tem mais motivo para orar, e é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai falar das glórias do Senhor Deus. Sabe, as orações de Paulo nas cartas é uma coisa muito comum. Mostra que Paulo está sempre preocupado com o bem-estar das igrejas. Ele diz em vários lugares, não cesso de orar por vocês. Eu não cesso de orar por vocês. Eu oro continuamente por vocês. Mostrando que ele sempre está dando graças por aquilo que Deus já fez, mas também suplicando, intercedendo para que eles continuem a avançar na vida cristã. Eu quero dar alguns exemplos e eu vou pedir para você me acompanhar à medida que a gente dá uma folheada nas cartas de Paulo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 em diante. Paulo está se dirigindo a uma igreja que a gente sabe que tem vários problemas, mas ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Percebe que ele está agradecendo a Deus por tudo que Deus já fez na igreja de Corinto. Ele vai dar uma bronca na igreja por várias razões, mas ele também enxerga o que Deus tem feito, e isso é motivo de gratidão ao Senhor. Então ele ora e ele também intercede. Olha só o que ele quer no versículo 8: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele agradece, mas ele também intercede por eles, e é o que ele vai começar a fazer a partir do versículo 10, quando ele fala: eu queria que vocês fossem um. Ele está pedindo a Deus que eles sejam aperfeiçoados. Se você for para 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, você vai ver algo parecido, a partir do versículo 3, a partir do versículo 2, perdão, diz assim: damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele sabe das coisas boas que a igreja tem feito e ele dá graças a Deus. Mas ele não só faz isso, ele também suplica por ela, para que ela seja abençoada. A gente vê isso de maneira um pouco mais presente na segunda carta aos Tessalonicenses, em que ele ora para que a obra que já começou continue sendo fortalecida. Tem outros exemplos, eu não vou gastar tempo mostrando isso para vocês.
eu quero simplesmente dizer que Paulo está sempre preocupado em orar pela igreja, agradecendo e suplicando para que ela continue a crescer. Você viu a oração que a gente leu durante a liturgia, Colossenses 1, como ele está orando para que eles transbordem do pleno conhecimento e de sabedoria, né? Então assim, Paulo quer que eles continuem a crescer. Eles já têm graças, mas ele quer que a graça seja superabundante. Paulo fez o mesmo em Efésios. Na epístola aos Efésios, ele já tinha feito uma oração no capítulo 1. E agora, mais uma vez, a oração é o resultado de quem enxergou os feitos de Deus pela igreja. Isto é, ele já tinha falado das maravilhas da salvação do Deus Pai, Filho e Espírito no capítulo 1, e aí ele ora, logo em seguida, agora ele fala das maravilhas de Deus sobre a igreja e ora também. Então, essas orações, elas são parecidas, por exemplo, ambas falam de pedir a Deus por uma espécie de luz para entender certas coisas, ambas falam de poder, de força, mas elas têm algumas peculiaridades diferentes, e eu vou explorar então o nosso texto de hoje. Eu vou falar então da igreja amadurecida. Se no primeira mensagem eu falei da igreja reunida, na segunda da igreja edificada, na terceira da igreja revelada, hoje a gente vai falar da igreja amadurecida. E é por isso que Paulo ora, ele ora pela igreja. E eu quero então mostrar 3 coisas nessa oração que eu creio que nós precisamos aprender para que o modelo de Paulo inclusive nos estimule a orar mais pela igreja de Cristo Jesus. Olha só, a primeira coisa que nós vamos ver é que a oração ela tem uma estrutura trinitária. Isso é importante a gente aprender. Nós vamos ver os primeiros versos, principalmente do 14 ao 17. Em segundo lugar, nós vamos nos debruçar sobre a edificação como o anseio da oração. Isto é, se nós vamos orar pela igreja, o que a gente tem que orar? Acima de tudo, orar pela sua edificação, pelo seu amadurecimento, pelo seu fortalecimento. Essa é a principal súplica que nós devemos fazer pela igreja de Cristo. E em terceiro lugar, a gente vai meditar sobre a glória divina com a oração. A glória divina com a oração, que é o final do nosso texto, que mostra uma expressão de louvor. Então, primeiro, vamos falar sobre a estrutura trinitária da oração. Olha como é que o texto começa, versículo 14. Eu vou primeiro destacar a postura com a qual Paulo vai se aproximar de Deus em oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso aqui é significativo. É significativo. Me ponho de joelhos. Por quê, pastor? Porque a postura normal da cultura judaica era de orar em pé. Existem exemplos de textos nos quais os judeus no Antigo Testamento e mesmo no Novo se colocam de joelhos. Mas o comum era orar de pé. A gente vê, por exemplo, naquela oração que Ana faz, ela diz que ela está de pé diante do Senhor. Quando Salomão vai dedicar o templo, ele fica em pé e ora ao Senhor. Quando Jesus fala das orações dos líderes da época, eles ficam em pé, nas sinagogas, orando. Então, a ideia de orar em pé era comum. Lá quando Jesus fala da oração do publicano e do fariseu, o fariseu está de pé orando. Isso era o comum da cultura deles. O publicano é que não tem coragem de olhar para os céus. Então, o que o me ponho de joelhos revela? Revela uma postura de humilde submissão, um senso de desespero. Como eu falei, não é o único lugar que aparece. Claro que tem lugares no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, o Salmo 95 fala de prostrar-se diante do Senhor. Esdras, que é uma oração de confissão de pecados, lá em Esdras capítulo 9, que o povo voltou para a terra, eles se colocam de joelhos. Daniel, quando Daniel vai fazer oração, lembra, antes de ser jogado na cova dos leões, ele se coloca de joelhos em oração. Por quê? Porque ele acabou de ser ameaçado quanto à sua fé. Então, as posturas de colocar-se de joelhos eram posturas de quem está quebrantado, de quem está dependente do Senhor. Jesus se ajoelha no jardim do Getsemane.
Lucas diz que ele se distanciou dos discípulos e ele se ajoelha para falar com o seu pai. E no livro de Atos a gente tem algumas ocorrências dessa postura. Então, perceba que é uma postura de quem sabe que o que vai fazer agora é muito importante, porque carece muito de Cristo. Carece muito da bênção do Senhor Deus e Pai, por meio de Cristo, operado pelo Espírito. E por que isso aqui faz sentido para uma oração pela igreja? Eu creio que porque Paulo está ciente da importância da igreja. Ele sabe que ela é valiosa. Por exemplo, no capítulo 5 ele fala para maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em outras palavras, a igreja custou muito caro. Ela custou o sangue do único Deus homem que já esteve sobre a terra. Então, o sangue de Cristo dá valor à igreja, e é por isso que Paulo entende que a igreja é importante. Inclusive, ele imita o seu Salvador, se desgastando por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Eu quero destacar essa postura da oração, em primeiro lugar, porque quando nós elaboramos o projeto da Congregação Pedras Vivas, lá atrás, eu desafiei várias famílias que estão aqui a saírem no intuito de plantar uma nova igreja. Tentei despertar vocês para o senso de missão, tanto em pregações no púlpito, quanto em conversas particulares. Quem participou do grupo base sabe que nós tivemos algumas aulas sobre serviço. Eu falei sobre dons, eu falei sobre a prática de misericórdia, eu falei sobre a importância da gente ter paciência com as pessoas que vão se desenvolver em diferentes áreas, que a gente não deveria pensar que a gente vem aqui só para consumir e para gostar do bom e do melhor, mas entender que pessoas estão aprendendo aqui. Eu falei de todas essas coisas. Mas observe, não adianta a gente estar envolvido em missão e envolvido em serviço se a gente gasta pouco tempo intercedendo pela igreja de Cristo Jesus. O que eu quero dizer, queridos, é que é fácil a gente se envolver com a igreja em atividade de serviço, mas não interceder por ela. Isso é um contrassenso. Sabe por que é um contrassenso? Porque parece que a gente está mais preocupado em ser útil do que na utilidade de Deus, em cuidar da sua igreja. É por isso que a gente trabalha, mas a gente ora pouco. Eu creio que isso revela como às vezes a gente acaba caindo no engano de pensar que depende mais dos nossos esforços, ainda que a gente diz, não, é Deus, pastor, do que propriamente da ação divina. Se a gente tivesse mais consciência da ação divina, nós suplicaríamos mais a Ele. Nós nos colocaríamos mais de joelho diante do Pai, pela igreja dele. Eu quero então estimular você a entender que quando a gente ora pela igreja, e nós nos colocamos de joelhos diante do Pai, como Paulo diz, é porque a gente sabe que ela depende inteiramente dele. Pode estar sem música, pode estar sem um pastor, pode estar sem várias coisas que nós adoraríamos ter sempre. Pode estar sem escola dominical para as crianças, pode estar sem várias coisas que nós gostamos e apreciamos e são boas na nossa igreja, mas ela só vai sobreviver se o Senhor for o sustentador dela. Então nós vamos gastar mais tempo orando pela nossa igreja, mais tempo nos dedicando em súplicas pela nossa igreja. Agora, que tipo de oração a gente tem que fazer? E aqui é o meu primeiro ponto, parte principal do meu primeiro ponto. Eu falei que essa oração é uma oração trinitária. A gente tem que entender a estrutura trinitária da oração. Eu quero que você observe que nos versículos 14 até o 17, Paulo faz uma coisa comum em Efésios, que é amarrar Pai, Filho e Espírito na mesma ideia. Olha o que ele diz: ele põe os joelhos diante do Pai. Aí ele diz, a partir do versículo 16, que vocês sejam fortalecidos mediante o seu Espírito, e assim habite Cristo no vosso coração. Pai, Espírito, Cristo. E Paulo faz isso várias vezes em Efésios. Tem textos em que a gente enxerga isso. Uma das passagens que a gente já expôs em Efésios 2:18,
fala, porque por ele, isto é, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. De novo, Cristo, Pai, Espírito. No capítulo 4, vai falar um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai. De novo, Pai, Filho, Espírito. E por que Paulo amarra a Trindade à oração? Eu acho que é importante a gente aprender disso, tá? A gente sabe, olhando para os evangelhos, que por vezes homens fizeram oração a Jesus Cristo, isto é, eles se colocaram diante de Jesus e fizeram alguma súplica, do tipo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura, não é? São súplicas. Mas o Novo Testamento não tem orações feitas ao Espírito Santo. Não existe nenhuma oração dirigida diretamente ao Espírito. Então, uma das perguntas que a gente deve fazer é que quando a gente ora a quem? A gente deve dirigir as nossas palavras às três pessoas, do tipo assim, Senhor Deus Pai, Deus Filho, agora falando com o Espírito. Será que a gente deve fazer isso na nossa oração para que ela seja trinitária? E a minha resposta é dizer que o Novo Testamento, ele coloca um padrão, ele ensina para a gente como a oração é trinitária, mesmo quando a gente não menciona Pai, Filho e Espírito. Veja por quê. A oração é ensinada por Jesus, é sempre dirigida ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ela é dirigida ao Pai. E aqui, mais uma vez, ele coloca de joelhos diante do Pai, Paulo fala. Então ela é dirigida ao Pai. Mas ela acontece por meio do Filho. O Filho é um sacerdote que abriu um caminho pelo qual nós nos achegamos a Deus. É isso que diz o autor aos Hebreus. E nós somos capacitados pelo Espírito. Lembra, é o Espírito de Deus que nos move a clamar Abba, Pai. Está lá em Romanos capítulo 8. Inclusive, quando a gente não sabe orar, é o Espírito que nos auxilia a orar como convém. Então, entenda que não é preciso que a gente fale Pai, Filho e Espírito o tempo todo para que a oração seja trinitária. Aí você diz assim, pastor, mas é errado? Bem, conceitualmente não. O Espírito de Deus é Deus, então é possível, quando a gente ora, a gente sempre ora a Deus. O Filho é Deus, então orar a Ele não seria conceitualmente errado, mas eu quero que você entenda por que a Escritura ensinou a gente a orar ao Pai por meio do Filho no Espírito. É porque quando Jesus está ensinando isso, nós estamos aprendendo que a oração, ela imita aquilo que a redenção fez por nós. Ela imita o que a redenção fez por nós. E eu quero que você tenha mais consciência disso, sabe? Porque na hora das orações, a gente às vezes vê muita confusão, né? Das pessoas usarem diferentes pessoas. Infelizmente, às vezes tem gente que fala assim, Deus, Pai, obrigado por ter morrido na cruz por nós. Opa, Pai não morreu na cruz por nós. Mas saem umas coisas desse tipo assim, né? Ou senão fala assim, Jesus, muito obrigado por ter enviado teu filho. Opa, Jesus enviado o filho? Não está certa essa oração. Mas tem umas misturas assim, quando as pessoas querem trocar de pessoa sem entender exatamente com quem estão falando. Por isso que eu quero que você entenda que a oração não precisa se dirigir a Jesus ou ao Espírito para que a gente esteja orando ao Deus Trino. Na verdade, até quando você se dirige a Jesus, você só pode se chegar a Ele por meio de Jesus. Você não tem condição de se apresentar diante de Deus por você mesmo. Então percebe como a oração ela replica aquilo que a gente experimenta na vida cristã. E como assim? Deixa eu explicar. Vida cristã é marcada por uma transformação do Espírito. Como é que começa a sua vida cristã? Quando o Espírito de Deus faz você nascer de novo. Aí você faz o quê? Aí você crê em Jesus. Para quê? Para se aproximar de Deus Pai. A oração é exatamente isso. É o Espírito de Deus movendo você por intermédio de Jesus Cristo, se achegando ao Pai em súplicas e gratidão. A oração então é um reflexo, mas é um reflexo da nossa vida cristã e é um reflexo invertido da história da salvação. Sabe por quê? Na história da salvação é o Pai quem envia o Filho, e o Filho junto com o Pai envia o Espírito. Aí na hora da oração a gente vai por força do Espírito, por meio do Filho até o Pai. Olha que bonito.
A oração é uma espécie de resuminho daquilo que a gente faz na vida cristã em reflexo àquilo que Deus fez por nós. E sabe que tudo que a gente faz na vida cristã é trinitário. Você não sabe disso, talvez, você não tem a consciência disso, mas quando você adora aqui, você adora por causa do Espírito. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. E você só é ouvido por Deus porque Jesus Cristo intermedia a sua oração. E o Pai a recebe por causa dos méritos do seu Filho. Então, até quando você não tem consciência, a sua adoração é trinitária. O seu serviço é trinitário. Quem é que move você a cuidar uns dos outros? É o fruto do Espírito. E você serve no nome de quem? No nome de Cristo. Para quê? Para a glória de Deus Pai. É sempre assim, sempre assim. Então, por que é importante eu lembrá-lo disso nesta manhã? É porque o Espírito nos ajuda a orar, o Filho nos dá acesso a Deus e é o Pai quem nos escuta, mesmo quando você não está ciente de que o Deus Trino está trabalhando em você e através de você. Sabe, até quando a gente não está consciente, nossas orações são trinitárias. O que eu quero é que você tenha mais consciência disso. Deus faz a oração funcionar por causa da obra do Pai, do Filho e do Espírito. Mas eu quero que você tenha ciência disso. Você aprenda a orar consciente do que está acontecendo. Por exemplo, quando você entra em conversa com Deus, você entra em algo que já acontece desde a eternidade. Conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Jesus uma vez falou assim: Pai, obrigado por me ouvir. Na verdade, tu sempre me ouves. O que ele está dizendo é: desde sempre eu falo e o Senhor atende. Por quê? Porque o Pai se compraz no Filho e Ele tem prazer de dar ao Filho tudo aquilo que o Filho solicita. Assim como o Filho ama o Pai e ouve o seu Pai e sempre cumpre a sua vontade. E o Espírito atende à vontade de Cristo, porque Cristo falou que quando enviasse o Espírito ia falar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho dito. E aí quando o Filho fala que você pode pecar contra qualquer coisa, mas se você blasfemar contra o Espírito, você não será perdoado, ele está honrando o Espírito Santo. Você percebe como o Deus Trino é assim? Eles se conversam e se honram. E quando Ele convida você a orar, é para você entrar no meio dessa conversa cósmica e dizer: por favor, venha ao nosso socorro. Venha ao nosso socorro. Então, eu quero que você compreenda que oração não é coisa pequena. Oração é você ter acesso ao Deus sublime. E é uma conversa que você e eu não tínhamos direito de participar, mas que Ele chama você a participar dela. Segundo lugar, eu quero que vocês observem qual é o pedido, qual é o foco do pedido de Paulo nesse texto pela igreja. E o meu segundo ponto é que a edificação da igreja deve ser o anseio, o maior anseio da nossa oração. Edificação da igreja é o anseio da oração, deve ser o maior anseio da nossa oração. Sabe, quando a gente pede, quando a gente ora, os nossos pedidos revelam exatamente o que a gente gosta. Pode prestar atenção nas suas orações. Aquilo que você pede com mais frequência mostra aquilo que você quer mais. E as pessoas por quem você ora mostram quão importante elas são para você. Mas isso significa que as coisas pelas quais a gente não ora tanto acabam ficando escondidas. E as pessoas por quem a gente ora pouco acabam ficando em segundo plano. As nossas preocupações revelam o valor que nós damos às coisas. Isto é, se você está o tempo todo pensando em alguma coisa e você compartilha com alguém na família, vamos dizer assim: nossa, ela está preocupada mesmo. Isso é importante para ela. Isso é importante para ele, porque ela falou o tempo todo: eu não posso esquecer, eu tenho que fazer isso. Nossa, é o que é mais importante, é o que é mais urgente. Nossas orações então revelam as coisas que são mais urgentes e mais importantes. E o que costumeiramente a gente pede? Por coisas que um ímpio também pediria. Por saúde, por emprego,
por uma família ordeira. Pastor, mas eu não posso pedir por essas coisas? Claro que você pode, e deve, porque você precisa de Deus para elas. Mas não é curioso que nas orações de Paulo pelas igrejas não tem esse tipo de pedido? Mas ele sempre está pedindo que eles cresçam em maturidade, que eles avancem na caminhada cristã. Minha exortação a você nessa manhã é que a gente tem que imitar os pedidos de Paulo. Eu quero lhe ajudar a enxergar isso no texto. Olha só como Paulo pede 3 coisas, basicamente, pela igreja. Ele ora, e no versículo 16, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Primeira coisa é poder. No verso 18 e 19 tem a ver com percepção, porque é compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E no final do versículo 19 fala ser tomados de toda a plenitude. Então pense assim, poder, segundo lugar, percepção do amor, e eu vou chamar de perfeição ou plenitude. Tá? Mas 3 P's, fica fácil de guardar: poder, percepção e perfeição. E por que eu estou destacando isso? Porque Paulo está ensinando para a gente. Tem uma partículazinha no grego que ela é traduzida aqui por para que, a fim de que, para que. Então eu estou pedindo para que vocês tenham isso. Eu estou orando para vocês para que, a fim de que, para que. 3 vezes ele repete isso, logo antes desses 3 pedidos que eu coloquei. Então, por que poder, percepção e perfeição? Vamos lá, vamos entender por que isso é tão importante. No decorrer da epístola de Paulo, eu acho que a gente tem alguns vislumbres. Por exemplo, no capítulo 4, ele vai tratar dos desafios de quem ainda vive com o pecado dentro de si. Por isso que ele fala: aquele que antes mentia, não minta mais, antes fale cada um a verdade em amor. Aquele que antes era irado, que o sol não se ponha sobre a sua ira. Aquele que antes furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que antes falava palavras destrutivas, agora fale palavras construtivas. Por que Paulo gasta tanto tempo com isso? Porque ele sabe que a gente tem desafios aqui dentro. Vida cristã não tem a ver com proteger os nossos meninos só dos perigos de fora. Em primeiro lugar, tem a ver com proteger os nossos meninos dos perigos de dentro. A gente vive preocupado em não colocar uma escola ruim, o que não é problema. A gente vive preocupado com o que as pessoas podem fazer com eles. E às vezes a gente diminui a importância de preocupar com o mal que há dentro deles. Paulo está lembrando a gente que nós precisamos de poder. Poder mediante o Espírito no homem interior. Está vendo que ele está trabalhando com coisas ligadas a ser fortalecido aqui? É claro que a gente tem os inimigos de fora, e é por isso que no capítulo 6 ele vai falar da armadura de Deus, que vai nos proteger no dia mau dos ataques do maligno. Mas entenda, orar por poder, para que sejamos fortalecidos na luta, mediante o seu Espírito no homem interior, na luta contra os desafios de dentro, os pecados de dentro, assim como os males de fora. Segunda coisa que ele pede, a percepção. No versículo 18 ele fala: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Aí ele usa uma imagem tão bonita, que a gente guarda. Qual é a largura, comprimento, altura, profundidade. Ele está sendo bem espacial aqui, falando de espaço, para dar para você a ideia de que as dimensões são gigantescas. Se ele falasse da largura apenas, você diria: puxa vida, pode ser que tenha esse aqui de comprimento, mas é largo assim, não, mas é largura, comprimento, altura, profundidade, para mostrar que as dimensões desse amor são grandiosas. E o que ele quer para nós? Ele quer que nós tenhamos maior percepção crescente do amor de Cristo pela sua igreja. Sabe, ele vai falar disso no capítulo 5, quando ele fala para maridos imitarem o amor de Cristo, o qual se entregou pela igreja para quê? Para purificá-la. Olha só que bonito. Cristo mostra para a gente que a pureza da sua noiva, que é a igreja, é tão valiosa que vale a sua vida. A pureza da igreja é tão valiosa que vale a sua vida. É esse tipo de amor
que Paulo quer que a gente se debruce e conheça mais. Por isso que em determinado momento ele fala assim: grande é este mistério. Mas eu não estou falando de homem e mulher, não. Estou falando de Cristo e a igreja. É porque homem e mulher são só uma sombra muito limitada, apenas um vislumbre da grandeza do amor de Deus em Cristo. Paulo quer que a gente cresça nessa percepção e quer que a gente cresça também na plenitude ou na perfeição. Em que sentido aqui? É porque ele sabe que se a gente crescer na percepção do amor, nós vamos ser enchidos por esse amor de tal forma que nós viveremos vidas moralmente agradáveis a Deus. E isso vai redundar em relacionamentos regados pela riqueza da graça. Deixa eu explicar isso também em Efésios. Você lembra do famoso texto de Efésios, encheios do Espírito? Um texto famoso em Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho, mas encheios do Espírito. Olha que interessante. A gente já está acostumado a pensar que essas coisas espirituais têm a ver com adoração, que a gente se esquece que na sequência do texto ele vai falar sobre marido e mulher, pais e filhos, depois sobre donos de servos e servos que servem esses donos, não é? Nesses três relacionamentos a gente está vendo que vida cristã está ligada ao dia a dia, à coisa comum, do cuidado da família, do cuidado no trabalho. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser enchida dessa plenitude, desse Espírito que nos permite afetar cada um dos nossos relacionamentos. É por isso que eu já tenho ensinado há algum tempo e eu quero repetir aqui para você aprender. Não adianta dizer com Deus, pastor, graças a Ele, está tudo bem. Em casa tem alguns probleminhas, tal, mas a gente não funciona assim. Porque vida com Deus precisa redundar e transbordar nos meus relacionamentos. Então, isso aqui é um termômetro bom para você saber. Se nos relacionamentos a coisa não está bem por qualquer razão, certamente tem coisa no relacionamento com Deus que não está bem. Porque elas estão interligadas, amarradas. Ser cheio do Espírito necessariamente tem que nos levar a essa plenitude que redunda em relacionamentos saudáveis. Então, queridos, é por essas coisas que a gente tem que orar. É por essas coisas que a gente tem que orar. Paulo está ensinando a gente que essa tem que ser a súplica mais frequente. Senhor, nós precisamos mais de Ti. Nossa igreja precisa mais de Ti. Nós precisamos crescer em maturidade, em amor uns pelos outros. Quando você orar pela sua família, ore por isso mais do que qualquer outra coisa. Por poder para lutar contra os males de dentro e de fora. Por percepção desse amor tão belo de Deus em Cristo. E pela perfeição que resulta de você ser enchido do Espírito. Devemos orar por maturidade. Por último, eu vou falar mais rapidamente sobre a glória divina com a oração. Essa é a terceira parte da minha mensagem, a glória divina com a oração. Versos 20 e 21, Paulo termina fazendo aquilo que é chamado de uma doxologia. Ele fala das glórias de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo, por todas as gerações. Isso é uma doxologia, é uma expressão de louvor, tá? Mas, por que o pastor Heber está colocando isso numa mensagem sobre oração? É porque eu quero explicar para você que o ato de orar já atribui glória ao Deus provedor. Só o fato de você orar já atribui glória ao Deus provedor. Deixa eu te explicar. Às vezes a gente fica com aquela pergunta assim: pastor, que na igreja presbiteriana a gente aprende que Deus decreta todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele não só sabe, mas Ele já escreveu toda essa história. Então, se Deus já sabe, por que eu vou orar? Se Deus já decretou, por que eu vou orar? Essa pergunta mostra como a gente tem dificuldade de entender a utilidade da oração. Se Deus já determinou tudo, então eu vou ficar quieto. Errado. Por pelo menos duas razões. A primeira razão é que oração serve para a gente, não só pensar em Deus. Não é Deus que muda pela oração, é nós que mudamos pela oração. Sabe por quê? A oração não permite a gente, principalmente quando a gente ora em secreto, não permite a gente ser soberbo. Não tem ninguém para exibir. É quando você se curva diante do Altíssimo e diz assim: eu preciso do Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Então ela faz bem para nós, ela nos molda aquilo que Deus quer
ver em nós, que é essa humilde submissão ao Senhor. Nós precisamos alinhar os nossos propósitos aos propósitos de Deus, e a oração ajuda nisso. Quando a gente ora em nome de Jesus, ela ajuda nisso. Claro, quando a gente ora por coisas fúteis, não, mas quando a gente ora em nome de Cristo, no sentido de orar com os valores de Cristo, orar pelas coisas que Cristo comprou por nós, aí a gente está colocado no devido lugar. Mas tem um segundo propósito, e esse está mais ligado ao texto. O segundo propósito da oração está diretamente relacionado com Deus, que é o seguinte: o fato da gente orar, de nos colocarmos em posição suplicante, já é uma maneira da gente atribuir glória ao Deus poderoso, ao Deus que tem reunido a igreja, ao Deus que tem edificado a igreja, que tem revelado de forma rica com o passar do tempo. Isto é, o fato de você orar já é uma expressão de glória ao Deus que tudo provê. Por isso que essa parte final, que é chamada pelos estudiosos de uma doxologia, combina com a oração. Ela se conecta bem com a oração. Por quê? Porque a oração também tem que expressão de louvor. Se você está na nossa igreja há algum tempo, você sabe que a gente sempre tem uma oração de adoração no início. Hoje o seminarista Bruno nos conduziu em várias frases de adoração ao Senhor. Por quê? Porque oração não é só súplica e não é só gratidão. Tem momento para isso, mas também é louvor e adoração ao nome do Altíssimo. Então, ao lembrar que a oração glorifica ao Senhor, nós temos que nos dedicar mais tempo a adorar ao Senhor em oração. Sabe, quando nós somos enchidos do amor de Deus, a ponto de nós o glorificarmos, como acontece aqui, é que a gente está preparado para uma vida digna da vocação. Deixa eu explicar isso. O finalzinho do nosso texto termina com glória a Ele, amém. E aí qual é o próximo versículo? Capítulo 1, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamados. Quer dizer, aqui vai começar a sessão em que Paulo vai exortar os irmãos a viver de acordo com a salvação que eles receberam. Mas como é que você pode exortar se você não foi enchido dessas realidades? Você percebe que ele é levado a adorar o Senhor, e então agora ele exorta os leitores a viverem de maneira digna. A mesma coisa acontece em Romanos. Romanos tem um texto famoso, lembra aquele texto que fala assim, de oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e depois fala, não nos conformeis com este século, mas transformai-nos pela renovação da nossa mente. A gente lembra dessa passagem, ela é bem conhecida, mas você tem que lembrar como ela começa. Rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo é, você só vai ofertar a sua vida ao Senhor Deus quando você entendeu as misericórdias dele. Enquanto você não entender, enquanto você ficar ensimesmado, Deus vai ser só o Papai Noel celestial para quem você pede presente. Entendeu? Você vai dizer, Deus, estou precisando de ajuda, Deus, preciso. Aí você esquece, depois precisa de novo, Deus, eu preciso de novo. Uma bênção. Papai Noel celestial. Não é, oração não serve para isso. Oração é o momento de nós nos prostrarmos diante dele de joelhos e pedir que ele venha nos encher. Então, quando os pecados atingirem sua vida, quando o desânimo te alcançar, o abatimento na fé, a gente precisa de novo nova percepção do amor de Deus, sabe? Que a gente ficou assim mesmado. Alguma coisa nos desanimou, nos feriu. Nossos pecados ou circunstâncias, não importa, mas a verdade é que a gente perdeu de vista a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. A gente perdeu de vista. Então, é por isso que a gente precisa entender o lugar da súplica como algo que glorifica o Senhor. E por último, para terminar, o texto diz que quando a gente ora, a gente tem uma oportunidade de ver o poder de Deus. Verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu e você às vezes fazemos pedidos que são típicos de criança pequena.
A razão pela qual a gente não atende a tudo que os nossos pequenos pedem é porque a gente sabe melhor do que eles o que eles precisam. Então, o nosso Deus, igual, Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe o que nós precisamos. Meu desejo é que você cresça, meu desejo é que você amadureça, para que os seus pedidos se pareçam mais com aquilo que Deus quer te dar. E você vai se surpreender, porque coisas pelas quais você nunca pediu, Ele te dará. E preocupações que você não tem com a igreja virão e Ele vai cuidar dela, mesmo sem você antecipar em súplica, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.